Olá, alunos Sinapse! Eu sou a professora Isaura Chimenez, professora de História. Essa é a nossa segunda aula de História e hoje a gente vai começar o assunto com pré-história. A gente já falou na aula passada sobre a periodização do tempo e aqui a gente vai falar sobre a pré-história, que vem desde o surgimento do ser humano até a invenção da escrita. Para a gente falar de pré-história, a gente vai falar um pouco sobre a evolução do ser humano. Quando se estuda a evolução do ser humano, a gente se depara com duas teorias, que é a teoria do criacionismo e a teoria do evolucionismo. A teoria do criacionismo, ela se restringe à religiosidade. Professora, mas eu acredito no criacionismo. Sim, tudo bem. É importante que quando você for citar sobre determinada teoria, você fale qual a teoria você está relacionando. Na verdade, no Enem, ele vai se basear sobre a teoria do evolucionismo. E também não vai ter nenhuma questão lhe perguntando especificamente isso. Mas em questão de redação, se você quiser abordar aquilo que você acredita, tudo bem. Mas é importante sempre citar, mesmo que seja evolucionismo ou criacionismo. Citando, deixa tudo ajeitadinho e aí é só o caminho da aprovação. Bem, aqui eu vou me restringir sobre a teoria do evolucionismo, que é a ciência da história que utiliza-se do criacionismo. Nós não utilizamos Aqui eu vou me restringir ao evolucionismo, porque a ciência em que nós estamos estudando vai se basear no evolucionismo. Não vou me ater ao criacionismo, porque além de não ser área, existem imensas religiões, então não quero deixar nenhuma de fora, ok? Dentro do evolucionismo, a gente vai estudar que os primeiros seres humanos, eles surgiram, os primeiros os vestígios mais antigos que a gente tem, eles surgiram ali da África, no continente africano, os primeiros primatas, podemos se dizer os nossos os parentes mais próximos, onde foram encontrados fósseis humanos mais antigos. O fóssil mais antigo que se assemelha aí aos nossos primeiros que se assemelha aos primeiros seres humanos é os dos australopithecus. Ele não chega a ser, a ciência atual não aceita ainda como o primeiro ser humano, mas como um ancestral comum. Os australopithecus, eles eram homens que já andavam com duas pernas, e que também se utilizavam de materiais. Ele não só se utilizava de materiais, como eles modificavam os materiais em benefício próprio. Por exemplo, se você me disser assim, mas o que define o primata, ser humano diferente dos outros primatas? Primeiramente porque os primatas, que a gente chama aqui de seres humanos, são aqueles que se utilizam dos materiais e modificam eles, constroem armamentos. Diferente dos outros primatas, que eles até utilizam pedras para quebrar coco, fazer essas coisas, mas eles não modificam essas pedras, não transformam. Então, os seres humanos aqui que a gente se restringe são esses que modificam. Apesar dos australopithecus fazerem isso, eles ainda não são considerados seres humanos dentro desses estudos. Os primeiros seres humanos a serem considerados são os Homo sapiens. Eles vão surgir aí há 2 bilhões de anos atrás. Esses Homo sapiens, eles recebem esse nome porque eles são mais habilidosos com as mãos. Eles também andam com 2 pés e até correm com 2 pés, diferente dos australopithecus, que para correr eles precisavam utilizar as mãos. Depois a gente vai ter o Homo erectus, só que esse aí ele não vai viver muito tempo. Aparentemente ele conseguiu sair da África, mas não tem muito registro dele. Posteriormente a ele, a gente vai ter o Homo erectus. Ele já vai ter uma postura mais ereta. Ele vai surgir há 1 milhão de anos antes de Cristo. E ele vai ter uma postura ereta, vai ser mais habilidoso e com certeza já tem registro de que ele saiu do continente africano. Posteriormente aos Homo erectus, a gente vai ter aí os Homo neandertais. Eles surgiram há 2 mil anos atrás e eles saíram da África também. Eles ocuparam toda a Europa, a Ásia Central, o Nordeste da África. Então os neandertais eles já haviam saído da África também. E posteriormente a gente vai ter os Homo sapiens, que já vão surgir há 1.200 anos atrás. Esses Homo sapiens, eles vão sair da África, primeiramente eles vão para a Ásia, para a Oceania, posteriormente algumas mudanças climáticas vão acontecer que vão possibilitar eles a chegar na Europa. Eles só vão chegar na Europa 4 mil anos atrás, então uns 100 mil antes depois deles terem saído da África. E coincidentemente ou não, assim que eles chegam na Europa, os neandertais eles vão ser extintos. A teoria mais aceita é que os Homo sapiens acabaram por extingui-los.
Aqui tem um desenhozinho da árvore genealógica desses principais homos que eu citei aqui para vocês verem, mas existem muitos. Esses são só os principais para deixar, para poder explicar um pouco sobre essa árvore genealógica, que vocês vão se aprofundar mais aí em biologia. A pré-história, ela também vai ser dividida. A pré-história, ela é um período bem extenso, então a gente vai dividir a pré-história entre Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Primeiramente, a gente vai estudar o Paleolítico, que é o mais extenso deles. O Paleolítico, ele também pode ser, em tradução livre, traduzido para a Idade da Pedra Lascada. E esse foi um período de 60 mil anos a 10 mil anos antes de Cristo. O termo pré-história não quer dizer que eles não são importantes, como eu já falei em aulas passadas. Foi um termo utilizado por alguns historiadores que acreditavam que a história se baseava na escrita. E hoje a gente sabe que não necessariamente quer dizer isso, né? Uma característica muito importante desses povos da pré-história do período paleolítico é que eles eram nômades. Eles viviam em bandos e eles eram conhecidos como caçadores e coletores. Porque eles viviam caçando e colhendo os materiais, as frutas, e vivendo disso, e não se fixavam em determinados lugares, até porque o clima mudava constantemente, então eles precisavam sempre buscar um lugar melhor antes de que se devasse ou inundasse, etc. Esses homens, eles já produziam armas, ferramentas de madeira, de osso e de pedra lascada, por isso a gente utiliza esse nome, Idade da Pedra Lascada. Eles já observavam fogo, eles de certa forma já dominavam fogo. E nesse período eles viviam basicamente de uma economia de subsistência. Mas professora, como assim economia? Gente, dentro da história, economia, o entendimento de economia é um pouco diferente do que a gente entende hoje. Ele não está diretamente relacionado a dinheiro, como muitas pessoas acreditam que isso se restringe à economia. Não é. A economia basicamente é o que eles produziam para sobreviver. Então, a economia dele era basicamente de subsistência. Eles até estocavam, só que, tipo, quando eles caçavam, eles estocavam a carne, mas existia um período em que essa carne apodrecia, estocavam o máximo de frutas que eles conseguiam, mas essas frutas apodreciam. Então, basicamente, eles estocavam o suficiente para sobreviver. Eles já expressavam também a arte. Esses seres humanos, eles expressavam suas artes em cavernas, em cerâmicas. Eles também já tinham a ideia de religiosidade. Não confundir religiosidade com religião. Quando eu falo religião, eu estou falando de um prédio, de uma instituição. Religiosidade são crenças em algo maior, não necessariamente específico. Por que a gente fala que eles tinham essa religiosidade? Porque a gente já encontrou túmulos cobertos de flores, com resquícios de flores, então a gente percebe que teve todo um cuidado semelhante a rituais fúnebres. Então eles já tinham essa ideia de religiosidade também expressada nas artes em que eles faziam nas pinturas rupestres nas cavernas. E aí no finalzinho desse período a gente vai ter o clima se estabilizando na Europa, no finalzinho há 30 mil anos antes de Cristo. E aí quando esse clima se estabilizar é quando eles vão começar a permanecer mais tempo em determinados locais. E a partir daí a gente vai ter o Neolítico. O período Neolítico, também em tradução livre, pode ser chamado de Pedra Polida, o período da Pedra Polida. Ele vai ser de 12 mil anos atrás até 7 mil anos atrás. Esse período é quando eles vão começar a ficar mais tempo em determinados locais, porque o clima vai ficar agradável durante mais tempo. E aí eles vão começar a se semi-sedentarizar. Eles vão começar, como eles vão passar mais tempo em determinados locais, eles vão começar a observar mais os astros e desenvolver o que a gente vai chamar de astronomia, prestar atenção quanto tempo vai ficar ensolarado, quanto tempo, e desenvolvendo aí o período em que vai florescer, que vai frutificar as árvores. E nesse período especificamente é quando eles vão desenvolver a agricultura. Vai haver uma revolução agrícola. Por que eu chamo de revolução? Sempre na história que você vê essa palavrinha revolução, é quando uma forma de vida muda drasticamente. De uma forma que até então não se via, não se sabia, não se conhecia, não se tinha efetivamente aplicado. Então é revolução. Revolução agrícola vai mudar tudo dentro da história da humanidade. E é uma curiosidade você saber que provavelmente essa revolução agrícola foi feita pelas mulheres do bando, porque as mulheres é que eram responsáveis pela colheita e que elas tinham essa observação. Os homens eram responsáveis pela caça. Então elas observaram que as frutas da qual eles comiam, os frutinhos, eles iam, depois de um certo tempo, começavam a surgir umas plantinhas ali onde eles jogavam os caroços, até eles terem ideia de que
caroço, mas o adubo faria essa plantinha germinar. Então, eles vão começar também a produzir muito e aí eles não vão se preocupar tanto em caçar, porque antes a caça e a colheita era uma coisa do dia a dia, muito essencial. Se eles não fizessem isso, eles acabariam morrendo de fome. Mas quando eles vão começar a plantar, eles vão ter a certeza que tal período vai ter aquela colheita e aquela colheita vai durar mais ou menos tanto tempo. Então, eles não tinham mais aquela ansiedade de ter que caçar todo dia. E aí eles começam a produzir muito e até sobrar certos grãos. E quando sobram esses grãos, eles começam a perceber que os animais eles se aproximam para comer esses grãos. Aí eles vão também começar a domesticar os animais. Aí perceber, então agora eu não preciso mais ficar caçando, eu posso guardar aqui essas ovelhinhas. Quando eu precisar, a gente mata ela e come. Aí eles começaram a domesticar esses animais e aí a preocupação do ser humano da sobrevivência, ela foi diminuindo, vai começar a se estabilizar. Só que esses homens que precisariam caçar todo dia, eles vão começar a desenvolver outras atividades. Já que eu não preciso mais caçar todo dia, eles vão começar a subjugar o resto do bando que não tem tanta força, começar a dominar esse bando e dominar outras terras, porque a terra aí é muito importante, como eles vivem da agricultura, eles, aquela terra ali é melhor que a nossa, vamos lá invadir, e começam a fazer as lutas por terras. E nesse momento é que vai ter a divisão do trabalho. A divisão do trabalho é outra coisa muito importante que vai acontecer na humanidade, porque a divisão do trabalho, se você for reparar, ela vai definir o ser humano, isso até hoje. Geralmente, quando você pergunta quem é uma pessoa, geralmente ela vai dizer qual é o trabalho dela antes mesmo de dizer o nome. Então, a divisão do trabalho é algo muito importante que vai acontecer aí nesse período. E como eu falei, alguns vão começar a liderar e subjugar os outros, dependendo da habilidade ou mesmo da questão da força. E aí eles vão começar também a fazer construções megalíticas, essas construções enormes que a gente tem aí, como, por exemplo, as pedras de Stonehenge, que hoje se situa aí na Inglaterra. E nesse momento eles também vão começar a produzir em grande escala e começar a fazer a troca. E essa troca vai se chamar de comercialização. Só que não vai ser essa comercialização que a gente entende hoje, que é com dinheiro ou com cartão de crédito. Essa comercialização ela vai ser a base do escambo. Então, é muito importante entender que a comercialização no período neolítico é a base de escambo. E a próxima idade vai ser a idade dos metais. A idade dos metais, como o próprio nome diz, é quando o ser humano começa a se utilizar da metalurgia. Essa idade aí vai de 7.000 anos até 6.000 anos antes de Cristo. Na metalurgia, ele vai fazer aí o quê? Eles vão começar a misturar o cobre com o estânio e vão descobrir o bronze. E com esse bronze eles vão fazer armas, vários outros objetos dos quais até hoje a gente se utiliza. E nesse momento em que eles vão começar a construir a ideia de Estado, eles vão construir Estado. Mas assim, o que é Estado, professor? O Estado, ele é uma permanência de um sistema. É um sistema que vai permitir que os líderes não sejam mudados de forma constante. Mas, professora, mas antes eles já tinham líderes. Só que, mesmo eles tendo líderes, se esse povoado começasse a questionar demais, a não gostar muito desse líder, facilmente ele podia ser retirado. Com a construção do Estado, existe uma dificuldade de se modificar esses líderes. Aí você me pergunta, professora, mas hoje a gente muda os nossos líderes, a gente não vive no Estado? Sim, a gente vive no Estado, a gente até muda o líder, mas a gente não muda a forma de mudar o líder, entende? Aquela estrutura do Estado, ela ainda existe, ela ainda permanece. O Estado, ele é um sistema, é como se fosse um organismo. Ele é um esquema do ser humano que o ser humano inventou para mostrar quem manda e quem obedece. Nesse momento também vai surgir alguns estados baseados em teocracia, que é quando... Aí você me pergunta, professor, o que é teocracia? Teocracia é uma forma de Estado, é uma forma de governar em que sempre que existir a religiosidade ligada ao Estado, a gente vai ter um governo teocrático. O governo teocrático, basicamente, os seus líderes, eles têm como um dos preceitos serem religiosos, serem mandados por Deus. Então, isso são nessa idade aí dos metais, a gente já tem desenvolvimento dessa teocracia. E aí, no finalzinho dessa idade dos metais, a gente vai ter o surgimento da escrita, que vai surgir aí pelos sumérios na Mesopotâmia, vai ser nosso próximo assunto de história.
Só para a gente terminar esse assunto, para mostrar que vocês já conseguem responder alguma questãozinha, eu vou trazer aqui uma questãozinha para vocês do IFP do Sul de 2019, para a gente resolver aqui junto. Na Revolução do Neolítico, a autoridade que, nas comunidades de caçadores e coletores, era atribuída do mais habilidoso e nas de pasto-agricultores era exercida pelos mais velhos, passa a ser exercida por um grupo de guerreiros, sacerdotes e funcionários que se apropriam do excedente produzido. O processo histórico descrito acima caracteriza a formação da instituição denominada de quê? Ou seja, que fez um resumo geral da nossa aula de hoje praticamente. Só que esse processo, qual o resultado desse processo? Esse processo, segundo a letra A, seria o império. Primeiro que a gente nem falou de império aqui, a gente está falando de pré-história. A letra B, Estado. Sim, a gente falou aqui sobre a estruturação de como se desenvolveu o Estado dentro da história, que ele se desenvolveu ainda aí na pré-história. Só para a gente ter certeza, vamos ver aqui a letra C, seria religião. Não necessariamente, como eu já havia falado, já existia a ideia de religiosidade, mas a religião como instituição ainda não tinha sido fundada. A letra D, burocracia, não se sabia nem ao certo o que seria burocracia. A gente chama esses termos que ainda não existiam de anacronismo histórico. A burocracia ainda não vai ser aplicada na pré-história. Então, com certeza, a resposta certa é essa aqui, a letra C. Bem, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido uma ou duas coisinhas e a gente se vê na próxima.